O próximo roteiro, então, de 13 a 17 de julho, a gente já aprofundou mais sobre o átomo, né? Na aula, a gente aprendeu um pouquinho sobre o que é o átomo. Então, aqui tá para vocês colocarem, né, na resposta de vocês. O átomo é a menor parte da matéria, tá? Então, ele tem, aí a gente nunca enxergou, de tão pequenininho que ele é, até hoje a gente não consegue enxergar, nem com o melhor microscópio, com as tecnologias atuais a gente não enxerga o átomo, porque ele é muito pequenininho. Mas a gente consegue saber como ele é, porque nós fizemos, os cientistas, né? Fizeram várias experiências e a gente sabe como ele é, tá bom? Então, ele é o menor pedacinho que a gente pode ter da matéria, ok? Quais são as 3 partículas fundamentais que compõem um átomo? Então, o átomo tem partículas positivas, que a gente chama de próton, partículas negativas, que a gente chama de elétron, e as partículas que não é nem positivo nem negativo, é neutra. Aí a gente chama ele de nêutrons, tá? Então, essas são as 3 partículas que compõem um átomo, tá? Qual das 3 partículas que você respondeu na questão 2 é responsável por existir eletricidade? Ah, gente, essa era fácil, hein? Eletricidade tem a ver com qual das 3, ó? Próton, elétron ou nêutron? Elétron, né? Então, eram os elétrons. Inclusive, os elétrons são a eletricidade. A gente não chama de corrente elétrica quando está tendo eletricidade, porque é uma corrente de elétrons que consegue passar e formar a eletricidade, certo? Então, o elétron é a parte do átomo que faz a eletricidade. O próton, que é esse aqui que está no núcleo, que está lá no meio, é o responsável pela radiação, que a gente viu no roteiro passado, tá? Esses elétrons, bom, o próton a gente já tinha falado no roteiro passado, agora vamos falar mais dos elétrons. Esses elétrons, eles podem sair do átomo ou eles podem entrar no átomo. E aí o átomo deixa de ser um átomo neutro e ele passa a ser um íon. Por isso apareceu essa palavrinha aqui para vocês na questão 4, ó. O átomo, ele não ganhou nem perdeu elétrons. E o íon, ou ele ganhou ou perdeu elétrons para ele fazer ligações, tá? Então, a pergunta era, átomo e íon é a mesma coisa? Não. Qual a diferença entre átomo e íon? O átomo está com a quantidade certa de elétrons. É difícil de entender, mas assim, pensem assim. É uma bolinha no meio, como se fosse o Sol no sistema solar, e em volta dele ficam girando elétrons. O átomo ele é mais ou menos assim, como se fossem os planetas girando em volta do Sol. Os planetas é como se fossem os eletronzinhos, tá? Então, no vídeo fala um pouquinho sobre isso, né? E quando o átomo está com a quantidade certinha, né, de elétrons, a gente chama ele de átomo. Já o íon é quando ele perdeu ou ganhou elétron. Nas ligações. Ligações, professora. Pois é. Se você tiver um átomo de... Qual é a fórmula da água, vocês lembram? H2O, né? Se você tiver que fazer uma molécula de água, você precisa ligar átomos, não é H2O? 2 átomos de H, um átomo de O. H é o hidrogênio, O é o oxigênio. Então, você juntando 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, eles se ligam e formam a água, tá? O responsável pelas ligações é o elétron.
a partezinha que fica girando em torno do átomo, ok? Então, a gente, sabendo que esses elétrons se ligam, a gente sabe que consegue existir muitos materiais no universo, ó. Coloquei aqui para vocês. Toda a matéria é feita por partículas minúsculas, elementares, chamadas de átomo. Existem 116 tipos de átomos diferentes, tá? Porém, existem muito mais materiais no universo, né, do que 116. Mas todas as coisas são feitas por átomos. Como explicar isso? É que os átomos podem ganhar ou perder elétrons, como vimos no vídeo. Quando isso acontece, eles podem fazer ligações entre si, formar moléculas, surgindo novas substâncias. Quando essas substâncias se misturam, temos outras misturas, podendo assim formar tantos materiais diferentes. Então é tudo uma mistura de átomos, tá, pessoal? Para a gente formar as coisas que a gente tem. Desde a simples água até um pedaço de madeira, um pedaço de plástico, o vidro, os metais que a gente usa, o ferro, o aço, tá? Tudo que a gente usa no dia a dia, os alimentos, todos são formados por átomos que vão se ligando, depois se misturando para formar esses materiais. Várias substâncias são formadas quando um átomo doa elétrons e o outro recebe, formando uma ligação chamada de ligação iônica. Pesquise materiais que são formados por composto iônico. Vou começar com o mais simples, o sal. E quando a gente fala sal, não existe só o sal de cozinha, tá? Existem vários tipos de sais e outros tipos de sais, tá? Existe sal de cobre, que é o sulfato de cobre. O sal de cozinha, ele chama cloreto de sódio, tá? Que é o sal de sódio. Existe o sal de cobre, existe o sal de ferro, existem vários tipos de sal, tá bom? Então, esse foi o finalzinho do nosso roteiro aí da semana anterior, tá? De 13 a 17 de julho, pessoal.